Naquela manhã, o ar em Vila das Almas, um pequeno vilarejo no interior de Minas Gerais, parecia diferente. O sol mal surgira por trás dos campos que começavam a secar, mas o vento que soprava trazia um aroma estranho, adocicado e pútrido. Na beira da estradinha de terra que ligava o vilarejo à rodovia principal, um carro cinza estava estacionado em silêncio. Já fazia 5 dias que o veículo não se movia um centímetro sequer. No início ninguém deu muita atenção. Naquela estrada, era comum ver carros de gente da cidade parando para descansar ou admirar a paisagem das serras ao longe. Contudo, no 5º dia, um cheiro de podridão começou a se espalhar pelo ar. Um odor que invadia as narinas e provocava náuseas. Seu Jorge, o líder comunitário que todas as manhãs saía mais cedo para a roça, foi o primeiro a suspeitar de verdade. Ele parou sua bicicleta em frente ao carro, observou-o por um longo momento e depois cobriu o nariz com a mão. "Isso não é cheiro de bicho morto qualquer", murmurou para si mesmo. Chamou 2 vizinhos que passavam para darem uma olhada. Quanto mais se aproximavam, mais nítido se tornava o odor fétido que apertava o peito. Um dos homens sussurrou com a voz embargada pelo medo: "Será que tem alguma coisa grande aí dentro? Um animal, talvez?" Em pouco tempo a notícia se espalhou como fogo em palha seca por todo o povoado. As pessoas começaram a chegar, movidas por uma mistura de curiosidade e apreensão. O carro estava empoeirado, mas as portas e os vidros estavam firmemente fechados. A placa indicava que o veículo era de Belo Horizonte, o que aumentava o mistério. Ninguém se atrevia a tocar. Dona Helena, uma senhora idosa conhecida por seu coração bondoso, observava a cena de longe, o rosto vincado pela preocupação. Ela apenas sussurrava baixinho, como se rezasse: "Meu Deus, que não seja nada de ruim." Quando a polícia militar do pequeno destacamento local chegou, a atmosfera ficou tensa. Eles improvisaram uma linha de isolamento com uma fita amarela e pediram que os moradores se afastassem. Seu Jorge relatou que o carro estava ali há dias e que ninguém tinha visto o proprietário chegar ou sair. Um dos policiais tentou abrir a porta, mas estava trancada. Através de uma pequena fresta no vidro traseiro, um bafo de ar quente, misturado ao cheiro insuportável, escapou. Todos instintivamente taparam o nariz e recuaram. Não demorou muito para que a equipe da Polícia Civil da cidade vizinha chegasse, equipada com luvas e máscaras. Eles trouxeram ferramentas para abrir o porta-malas com cuidado. Assim que a tampa se abriu, todos os olhares se congelaram. Lá dentro jazia o corpo de uma mulher, já em avançado estado de decomposição, quase irreconhecível. Seus cabelos eram longos, suas roupas estavam amassadas e sua pele assumira um tom azulado e inchado. A multidão, antes ruidosa, mergulhou num silêncio profundo. Ouvia-se apenas o som do vento assobiando entre os ipês na beira da estrada. Algumas mulheres soltaram gritos abafados, enquanto os homens desviavam o olhar, os rostos pálidos. Dona Helena sentou-se no chão, as pernas bambas, as lágrimas escorrendo por seu rosto sem que ela percebesse. "Minha Nossa Senhora, quem é ela?", murmurou. Os peritos agiram rapidamente, cobrindo o corpo com um lençol branco e fechando o porta-malas. Trabalharam com precisão, tirando fotos, anotando cada detalhe e isolando a cena do crime. Depois que tudo terminou, o carro foi guinchado e levado para a cidade para uma perícia mais aprofundada. Mas durante todo o dia, a história da descoberta macabra se tornou o único assunto em Vila das Almas. No boteco, na roça, nas varandas das casas, todos falavam a mesma coisa: quem era aquela mulher e por que teria morrido de forma tão trágica? Naquela noite, a atmosfera do vilarejo tornou-se pesada e sombria. As crianças foram proibidas de sair, e as portas das casas foram trancadas mais cedo. Dona Helena, cuja casa não ficava longe da estrada, não conseguia dormir. Sentou-se na varanda, olhando para o céu escuro, e lembrou-se de uma mulher que vira algumas vezes no vilarejo, dirigindo aquele mesmo carro. Uma mulher elegante de rosto sereno, que gostava de cumprimentar os moradores, e às vezes, comprava jabuticabas na pequena venda perto da estrada. "Será que?", ela começou a pensar, mas não completou a frase. Seu olhar se perdeu no vazio, o coração tremendo entre o medo e a compaixão.
Na manhã seguinte, as rádios locais começaram a noticiar a descoberta. Informavam que a vítima era uma mulher de meia idade, bem vestida, e que provavelmente não era da região. O alvoroço no vilarejo aumentou. Os moradores sentiam que aquele evento era grande demais para sua pequena e pacata comunidade. Seu Jorge foi chamado para depor, enquanto a polícia começava a examinar cada canto da estrada, procurando por marcas de pneus, pegadas ou qualquer objeto que pudesse ter sido deixado para trás. Em meio à agitação da investigação, Dona Helena sentou-se pensativa, na cozinha de sua casa simples. Ela se lembrou de seu último encontro com a mulher, algumas semanas antes. Naquela ocasião, a mulher tinha parado para comprar mangas e perguntou como chegar a um terreno baldio na saída do vilarejo. "Meu nome é Clara Vasconcelos", ela se apresentou com um sorriso gentil. Disse que trabalhava no ramo imobiliário e estava procurando um local para um projeto social. Ela chegou a contar que queria construir uma pequena creche para as crianças carentes do vilarejo. "Eu quero que este lugar se torne uma fonte de bondade", ela dissera na época. Dona Helena fechou os olhos. Aquela lembrança agora parecia um pesadelo. A mulher de bom coração que queria ajudar havia sido encontrada sem vida naquele mesmo lugar. Ela sentiu um aperto no peito. Lá fora, o sol começava a se pôr. As sombras das árvores se estendiam pelo chão, como se também estivessem de luto. Ninguém sabia que por trás da morte de Clara Vasconcelos, havia uma longa história de confiança, traição e uma solidão que nunca se via por fora. Naquele dia, todos os moradores de Vila das Almas perceberam que por trás do silêncio de seu vilarejo, uma grande tragédia estava apenas começando. Na manhã seguinte, uma névoa fina ainda cobria os campos de Vila das Almas quando 2 carros da Polícia Civil pararam em frente à pequena subprefeitura. O silêncio era quebrado apenas pelo canto dos galos e pelos passos firmes dos investigadores que carregavam pastas e câmeras. Eles vieram da delegacia regional para iniciar a investigação formal. Os moradores curiosos observavam de longe. Dona Helena estava atrás de sua cerca de arame farpado, olhando com os olhos vermelhos de quem não dormiu a noite inteira. A imagem da mulher de cabelos longos e sorriso amável não saía de sua mente. Na pequena sala da subprefeitura, seu Jorge sentou-se diante dos policiais, o rosto tenso. Ele explicou novamente tudo o que tinha visto desde o primeiro dia em que o carro apareceu. Um dos investigadores anotava tudo meticulosamente e depois perguntou: "Algum morador chegou a ver o proprietário do carro?" Seu Jorge balançou a cabeça negativamente. Apenas Dona Helena havia mencionado que semanas antes, uma mulher aparecerá perguntando por um terreno. Ela parecia educada e falava com gentileza. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que aquela seria sua última visita. À tarde, o carro cinza foi levado para o pátio da delegacia. Os peritos forenses examinaram cada centímetro. Não havia sinais de colisão na lataria. Apenas uma fina camada de poeira e marcas de dedos na maçaneta da porta. Durante a inspeção interna, encontraram uma pequena carteira rasgada sob o assento do passageiro e um pedaço de papel com anotações sobre a localização de um terreno em Vila das Almas. No porta-malas, além do corpo, encontraram alguns objetos pessoais, incluindo um relógio de pulso que havia parado de funcionar. Todos os itens foram cuidadosamente coletados para análise. Perto do fim da tarde, veio a notícia chocante. Com base no número do chassi, o veículo estava registrado em nome de uma empresária chamada Clara Vasconcelos, moradora de Belo Horizonte. A polícia entrou em contato com sua família imediatamente para confirmar. Pouco tempo depois, um homem de meia idade chegou à delegacia com o rosto consumido pela angústia. Era Eduardo, o marido de Clara. Em suas mãos, ele trazia uma foto antiga de sua esposa, sorrindo em frente à casa deles. Quando um policial lhe mostrou a foto do relógio encontrado no carro, suas lágrimas caíram instantaneamente. "Foi o relógio que eu dei a ela no nosso aniversário de casamento", disse ele, a voz baixa e trêmula. Eduardo contou que sua esposa havia saído de casa no sábado, dia 2 de dezembro, em direção ao interior para avaliar um terreno que planejava usar em seu projeto social.
Ela ligou para ele por volta das 5 da tarde, dizendo que talvez voltasse tarde da noite. Depois disso, seu telefone ficou mudo. A família pensou que Clara estivesse ocupada com o trabalho. Ninguém suspeitou que aquele seria o último dia de sua vida. A notícia sobre a identidade da vítima se espalhou rapidamente. Os moradores de Vila das Almas, ao ouvirem o nome, ficaram chocados e entristecidos. Dona Helena levou a mão à boca para abafar um soluço. Ela nunca imaginou que a mulher de bom coração que queria construir uma creche se tornaria uma vítima. Naquela noite, ela acendeu uma pequena vela na varanda, rezando para que a alma de Clara encontrasse a paz. No céu noturno, a lua minguante estava parcialmente coberta por nuvens, como se também estivesse de luto. Em Belo Horizonte, a casa da família de Clara se encheu de tristeza. Lucas, seu filho único, que estudava em uma universidade em São Paulo, voltou para casa com o rosto pálido. Ele não conseguia aceitar a realidade de que sua mãe, sempre tão cheia de vida, partirá para sempre. Na sala de estar, repleta de amigos e parentes que vieram prestar condolências, Eduardo sentou-se em silêncio, olhando para a foto de sua esposa. Ele sussurrou, quase inaudivelmente: ela era uma mulher forte, mas confiava demais nas pessoas. A frase fez com que alguns dos presentes se calassem. Parecia haver algo implícito naquelas palavras. Enquanto isso, na delegacia, os resultados preliminares da autópsia indicaram que Clara morrera por asfixia, provavelmente estrangulada. Não havia outros sinais de violência em seu corpo. Pelo estado do cadáver, estimava-se que ela estivesse morta há cerca de 5 dias quando foi encontrada. Os investigadores começaram a rastrear quem teria sido a última pessoa a vê-la. A partir do celular de Clara, encontrado em sua casa, um perito forense conseguiu recuperar parte do histórico de chamadas. Lá, havia um número que fora contatado com mais frequência nas últimas semanas. O número estava registrado em nome de Tiago Soares, um ex-colega de trabalho de Clara em uma imobiliária em Belo Horizonte. Esse nome fez os investigadores pararem por um instante. Em registros antigos, Tiago era conhecido como um funcionário eloquente e próximo de Clara. Depois de sair da empresa, ele frequentemente colaborava com Clara em pequenos projetos como parceiro. A polícia começou a suspeitar de uma ligação entre o relacionamento deles e a tragédia. No entanto, ainda não havia provas suficientes. Naquela tarde, o laudo forense foi arquivado na mesa do delegado, com uma pequena frase escrita na parte inferior do relatório. É muito provável que o autor do crime conhecesse bem a vítima. Em Vila das Almas, a noite caiu lentamente. O vento trazia o cheiro de terra molhada e o som dos grilos que cantavam nos campos atrás das casas. Dona Helena sentou-se na varanda, olhando para a estrada onde o carro fora encontrado. Em seu coração, ela dizia em silêncio: Clara não merecia partir assim. Ela era uma mulher boa, que só queria espalhar o bem. Mas quem teria a crueldade de machucá-la? A pergunta pairava no ar, junto com o vento noturno que se tornava cada vez mais frio. No dia seguinte, a movimentação na delegacia regional era mais intensa que o normal. Vários investigadores sentavam-se em frente a monitores, analisando as imagens das câmeras de segurança da rodovia que mostravam o carro de Clara Vasconcelos passando pelo pedágio na tarde de 2 de dezembro. Na filmagem, Clara estava ao volante. No banco do passageiro via-se um homem usando boné e máscara. Seu rosto não estava nítido. No entanto, pela postura e pelos gestos, os investigadores suspeitavam fortemente que se tratava de Tiago Soares. A polícia imediatamente começou a rastrear o último endereço conhecido de Tiago. Sabia-se que ele morara em Belo Horizonte, depois se mudou para o interior por alguns meses antes de desaparecer. Alguns antigos amigos disseram que Tiago parecia frequentemente ansioso, pois estava afundado em dívidas. Ele havia prometido a Clara que devolveria uma quantia em dinheiro que pegara emprestada para investir em um negócio imobiliário. Contudo, o dinheiro nunca foi devolvido. Clara, conhecida por seu coração generoso, nunca o pressionou. Ela apenas esperava que Tiago mudasse e começasse uma nova vida. Quem poderia imaginar que essa bondade seria o caminho para sua própria ruína? Na casa da família de Clara, o luto continuava.
Lucas sentou-se no quarto de sua mãe, olhando para uma pequena foto tirada alguns meses antes. Na foto, sua mãe sorria enquanto segurava um buquê de flores em frente à casa. Ele se lembrou de sua última conversa. Sua mãe havia dito: Lucas, quero fazer algo que realmente vale a pena antes de envelhecer. Quero construir uma pequena creche para as crianças. Essas palavras agora pareciam facas em seu peito. Ele não entendia como uma intenção tão nobre podia terminar em morte. Eduardo, seu marido, conversava com a polícia na sala de estar. Ele explicou que já tinha ouvido o nome de Tiago ser mencionado por sua esposa. Clara se referia a Tiago como um irmão mais novo, trabalhador e bom de conversa. Ela frequentemente elogiava a dedicação de Tiago ao trabalho. A polícia ouvia atentamente. A partir desse depoimento, eles começaram a traçar o perfil do relacionamento dos dois. Um dos investigadores comentou: talvez não fosse apenas uma questão de trabalho. Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo e depois disse, com a voz embargada: eu não sei o quão próximos eles eram, mas confio que minha esposa nunca teve má intenção com ninguém. Enquanto a investigação prosseguia, Tiago Soares continuava desaparecido. A polícia distribuiu sua foto e seus dados para todas as delegacias de Minas Gerais e estados vizinhos. Cada posto de fiscalização rodoviária recebeu um alerta especial. No entanto, os dias passavam e não havia notícias. Era como se Tiago tivesse evaporado. A partir de seu histórico bancário, descobriu-se que ele havia sacado uma grande quantia em dinheiro um dia antes da viagem de Clara. A transação era suspeita, como se fosse uma preparação para algo. Mas para onde o dinheiro foi ainda era um mistério. Em Vila das Almas, os moradores retomaram suas rotinas, mas a tranquilidade não voltou por completo. As crianças foram proibidas de brincar na estrada onde o carro foi encontrado. Toda vez que passavam por aquele local, as pessoas abaixavam a cabeça em sinal de respeito. Dona Helena ainda se sentava frequentemente na varanda, olhando para a estrada vazia. Em seu coração, ela rezava para que o culpado fosse encontrado logo. Ela também se sentia culpada por não ter tentado impedir Clara naquela última visita. Se ao menos eu tivesse dito para ela não ir sozinha, talvez tudo fosse diferente, sussurrava. Naquela noite, o céu parecia sombrio. O vento soprava forte, fazendo as folhas de bananeira no quintal farfalharem ruidosamente. Dona Helena acordou com o som de batidas leves na porta da frente. Ela abriu com cautela, mas não havia ninguém. Apenas um pedaço de papel caído no chão. No papel, uma frase curta estava escrita: me perdoe, Dona Helena. Eu não queria que chegasse a este ponto. A caligrafia fez suas mãos tremerem. Ela reconheceu aquelas letras. Eram de Tiago, o jovem que costumava ajudá-la em sua pequena venda anos atrás. Dona Helena imediatamente chamou a polícia. Na manhã seguinte, os policiais vieram inspecionar sua casa. A carta se tornou uma nova pista, indicando que Tiago esteve nas redondezas do vilarejo após o crime. Com base no depoimento de Dona Helena, os investigadores concluíram que Tiago talvez não estivesse longe. Ele estava escondido, esperando uma oportunidade para fugir. A equipe de busca foi imediatamente ampliada em direção ao norte, rumo à divisa com outros estados. Enquanto isso, em Belo Horizonte, Lucas decidiu voltar para São Paulo apenas para resolver assuntos da faculdade, planejando depois se mudar para a casa de seu pai. Antes de partir, ele ficou por um longo tempo diante da foto de sua mãe. Em seu coração, ele prometeu que descobriria quem causou a morte dela. Ele não queria que o caso fosse esquecido. Olhou para o céu claro da manhã, mas seu coração estava pesado. Cada sopro de vento parecia trazer a voz suave de sua mãe, que costumava dizer: nunca retribua o mal com ódio, mas lute com a verdade. Naquele dia, a investigação entrou oficialmente em uma fase de busca intensiva. O nome de Tiago Soares foi formalmente anunciado como a pessoa suspeita de ter uma conexão direta com a morte de Clara Vasconcelos. Na delegacia, os investigadores olhavam para um grande quadro branco coberto de fotos e mapas. No centro do quadro, escrita em letras vermelhas e maiúsculas, uma frase curta, porém firme: encontrem Tiago antes que seja tarde.
Naquela manhã, o ar em Minas estava úmido após uma noite de chuva forte. Na delegacia regional, o telefone não parava de tocar. Um policial atendeu a uma chamada de um vilarejo vizinho, informando que um homem desconhecido havia alugado um quarto na casa de um morador há 3 dias. Ele raramente saía, comprava comida apenas à noite e sempre cobria o rosto com um boné. As características batiam com as de Tiago Soares. Uma equipe de investigadores partiu imediatamente para o local. A casa indicada ficava na periferia de um pequeno município, perto da BR-040. Era uma casa simples com paredes de madeira. Quando a equipe chegou, o proprietário, um senhor chamado Sarman, parecia nervoso. Ele disse que o inquilino se apresentou como um vendedor de terras de Belo Horizonte. Ele pagou uma semana de aluguel adiantado e não mostrou nenhum documento de identificação. Durante as noites, ouvia-se o homem falando ao telefone em tom irritado, como se estivesse cobrando dinheiro de alguém. Os policiais inspecionaram o quarto alugado. Lá, encontraram apenas uma pequena mochila, algumas roupas e um pedaço de papel com um mapa rudimentar em direção ao litoral do Espírito Santo. Sobre a mesa, havia um envelope vazio com o endereço de Belo Horizonte. O delegado que liderava a investigação estava convencido de que Tiago pretendia fugir para a região costeira para, talvez, atravessar para outro estado. Ele ordenou que todos os postos policiais ao longo das rodovias que levavam ao litoral reforçassem a vigilância. No fundo, os policiais se perguntavam: como alguém antes conhecido por ser educado pôde se transformar em um fugitivo perigoso? Talvez fosse o dinheiro, talvez a ganância que cresce silenciosamente no coração humano. Enquanto isso, na casa de Dona Helena, a vida seguia lentamente. Ela ainda se sentia assustada depois de encontrar a carta de Tiago. No entanto, por trás do medo, havia um sentimento de pena. Ela se lembrava de quando Tiago veio ao vilarejo pela primeira vez anos atrás. Um jovem educado que gostava de ajudar os mais velhos na feira. Foi Clara Vasconcelos quem o apresentou aos moradores. Na época, Clara disse: Dona Helena, por favor, ajude este rapaz. Ele está se esforçando para aprender a trabalhar. Quem diria que aquele pequeno vínculo terminaria em tragédia? No final da tarde, 2 policiais foram conversar com Dona Helena. Pediram que ela contasse tudo o que sabia sobre a relação entre Tiago e Clara. Com a voz trêmula, Dona Helena contou que os vira sentados em um café perto da rodovia cerca de 1 mês antes. Clara parecia feliz e ria muito, enquanto Tiago parecia um pouco inquieto. Naquela ocasião, Dona Helena brincou, dizendo que eles formavam uma boa dupla de trabalho, pois ambos eram simpáticos. Mas Tiago apenas sorriu sem graça e abaixou a cabeça. Os policiais anotaram tudo cuidadosamente, pois a partir dali, encontraram um novo padrão. Aquele último encontro ocorreu pouco antes da morte de Clara. A noite se aproximava e o céu estava novamente nublado. Em uma pequena pousada perto da praia de Guarapari, no Espírito Santo, um homem de boné sentava-se no canto de um quarto. Ele olhava para o dinheiro espalhado sobre a mesa com os olhos vazios. Ao seu redor, ouvia-se apenas o som das ondas e o zumbido dos mosquitos. Aquele homem era Tiago Soares. Seu rosto estava pálido, o cabelo desgrenhado, e sua mão direita tremia toda vez que tocava a carteira. Ele sabia que o que havia feito não podia ser apagado. Mas o medo e o arrependimento já estavam misturados. Tentou se acalmar, falando baixo para seu reflexo no espelho: eu não queria matá-la. Eu só queria sair das dívidas, mas sua consciência não podia ser enganada. Ele sabia que seu crime havia ultrapassado todos os limites. Na manhã seguinte, Tiago deixou a pousada antes do nascer do sol. Caminhou rapidamente em direção a um antigo terminal rodoviário na beira da estrada. Uma câmera de segurança de uma loja próxima conseguiu capturar sua silhueta. A polícia, ao analisar a gravação, confirmou sua identidade. As equipes se moveram imediatamente em direção à rota litorânea e aos portos de pesca no norte do estado. No meio do caminho, a chuva voltou a cair, deixando uma névoa espessa ao longo da estrada. Era como se a própria natureza estivesse tentando esconder os rastros do fugitivo.
Na casa da família de Clara, em Belo Horizonte, Lucas ligou a televisão. O rosto de sua mãe apareceu no noticiário, ao lado de uma grande manchete: caso Clara Vasconcelos. Buscas pelo principal suspeito se intensificam. Ele fechou os olhos, sentindo um peso no peito. Não chorava mais, apenas rezava para que o culpado fosse capturado rapidamente e sua mãe tivesse justiça. Ao seu lado, Eduardo sentou-se em silêncio, olhando para a tela sem dizer uma palavra. A dor da perda havia se transformado em um longo silêncio. Naquela noite em Vila das Almas, a chuva caiu torrencialmente. O som dos trovões rasgava o céu. Dona Helena ficou na janela rezando. Ela se lembrou do rosto de Clara Vasconcelos e de suas palavras, semanas antes, de que o bem não deveria ser adiado. Agora, aquela bondade era apenas uma lembrança. Mas, em seu coração, havia a convicção de que a verdade viria à tona. Porque não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega trazendo a luz. Em outro lugar, Tiago caminhava por uma estrada molhada com passos rápidos. Ele olhou para o mar à distância e respirou fundo. Sussurrou para si mesmo: talvez este seja o fim de tudo, mas o destino já o esperava à frente. Em pouco tempo, seus rastros não poderiam mais ser escondidos. Naquela manhã, o sol ainda não estava alto quando o som das viaturas policiais ecoou ao longo da rodovia litorânea. No rádio da polícia, uma ordem curta e firme foi transmitida: todos os postos de vigilância deveriam prestar atenção a qualquer indivíduo suspeito. Tiago Soares tinha sido confirmado como estando em fuga em direção à costa. A suspeita era de que ele estaria se disfarçando de pescador para se esconder entre os pequenos barcos ancorados na praia. O vento do mar soprava, trazendo o cheiro de sal. Pequenas ondas batiam nas rochas. Entre os pescadores que consertavam suas redes, via-se um jovem de rosto cansado. Um boné surrado cobria seus olhos e sua mão direita segurava a corda de um barco. Ninguém sabia que aquele homem era o fugitivo mais procurado de Minas Gerais. Ele se apresentou como Rodrigo, um trabalhador de Belo Horizonte em busca de um lugar temporário para ficar. As pessoas no cais o aceitaram sem muitas perguntas, pois naquela região costeira, gente ia e vinha todos os dias. Enquanto isso, no posto policial principal perto da praia, 2 investigadores analisavam um relatório de um morador. O dono de um pequeno bar disse que um homem estranho vinha frequentemente comprar cigarros e salgadinhos. Ele sempre aparecia à noite e carregava uma pequena mochila. A polícia anotou a informação e decidiu dividir a equipe. Uma equipe patrulharia a praia. A outra monitoraria a estrada de saída em direção a Belo Horizonte. Perto do meio-dia, o tempo começou a esquentar. O delegado que liderava a operação estava na beira da estrada, olhando para o mar que se estendia à sua frente. Em seu coração, ele sabia que a perseguição não seria fácil. Tiago poderia estar escondido na vila de pescadores ou ter pego um barco para outra cidade costeira. Mas ele acreditava que nenhuma fuga é perfeita. Cedo ou tarde, todo pecado deixa um rastro. Em outro lugar, Tiago estava sentado em uma pequena cabana de madeira atrás de um barco. Abriu a carteira e contou o dinheiro que lhe restava. O rosto de Clara Vasconcelos surgiu em sua mente. Ele se lembrou do sorriso gentil daquela mulher quando o ajudou pela primeira vez. Anos atrás, Clara havia dito: não tenha medo de começar uma nova vida. O importante é ser honesto e paciente. Agora, aquelas palavras o assombravam todas as noites. Ele fechou os olhos, tentando apagar a imagem, mas a voz de sua consciência continuava a ecoar, repreendendo-o sem cessar. Ao entardecer, quando o vento começou a soprar mais forte do mar, o menino que brincava na beira da praia viu Tiago caminhando apressadamente em direção a um velho armazém no final do cais. O menino contou ao pai, que por sua vez informou a polícia. Não demorou muito para que a equipe se deslocasse até o armazém. Eles se aproximaram com passos cautelosos, carregando lanternas e armas. Em meio ao uivo do vento e ao som das ondas, ouviu-se o barulho de metal caindo dentro do galpão. O delegado fez um sinal de silêncio. 3 policiais abriram a porta lentamente e iluminaram o interior. No canto escuro, viram a figura de um homem de pé tremendo.
Tiago cobriu o rosto com as mãos. Ele gritou: "Não atirem! Eu me rendo." A polícia se aproximou rapidamente e algemou suas mãos. Seu corpo ficou mole, como se tivesse perdido toda a força. No chão do armazém, encontraram uma mochila contendo dinheiro, o relógio de pulso de uma mulher e uma foto amassada de Clara Vasconcelos. Ao ser levado para fora, Tiago manteve a cabeça baixa. Os moradores que se reuniram ao redor do cais ficaram em silêncio. Alguns sussurravam que aquele homem parecia uma boa pessoa, mas ninguém sabia que por trás da aparência, muitas vezes se esconde uma escuridão invisível. O carro da polícia levou Tiago em direção à delegacia regional enquanto o crepúsculo começava a cair. O céu ficou alaranjado. Gaivotas voavam baixo sobre a água, como se testemunhassem o fim daquela longa fuga. À noite, em Vila das Almas, a notícia da captura de Tiago se espalhou rapidamente. Dona Helena ouviu a notícia em seu pequeno rádio na cozinha. Suas mãos pararam de mexer o café. Lágrimas escorreram lentamente por seu rosto. Ela se sentiu aliviada e triste ao mesmo tempo. Sussurrou baixinho: "Que a alma de Clara descanse em paz, e que esse rapaz se arrependa antes que seja tarde demais." Do lado de fora da casa, os grilos cantavam. O vento trazia o cheiro distante do mar. Enquanto isso, na casa da família de Clara, em Belo Horizonte, Lucas abraçou seu pai. Nenhum dos dois disse nada, apenas se olharam com os olhos marejados. Em silêncio, Lucas sabia que a justiça para sua mãe estava começando a ser feita, mas por trás do alívio, restava uma ferida que nunca cicatrizaria. Ele sabia que nenhuma punição poderia trazer uma mãe de volta. Na delegacia, o delegado fechou o arquivo da operação com uma frase curta: "Tudo termina aqui." No entanto, no fundo de seu coração, ele sabia que esta história não havia realmente terminado. Porque todo crime deixa cicatrizes não apenas na vítima, mas também em todos que a amavam. A chuva tinha acabado de parar quando Tiago Soares foi levado para a sala de interrogatório na delegacia. O ar na sala estava úmido e cheirava a papel velho. Sobre a mesa, havia um copo de água. Uma lâmpada amarela e fraca pendia do teto. Dois investigadores sentaram-se em frente a Tiago, olhando para ele em silêncio. Tiago mantinha a cabeça baixa, o rosto pálido, o cabelo desgrenhado. Suas mãos estavam algemadas sobre a mesa, e seus olhos não ousavam encontrar os de ninguém. O delegado abriu um arquivo, lendo lentamente cada anotação. Ele disse: "Já encontramos todas as provas. Temos as imagens das câmeras da rodovia. Não adianta mais se esconder. Conte o que realmente aconteceu." A voz era calma, mas firme. Tiago ficou em silêncio por um longo tempo. Seus lábios se moviam lentamente como se procurassem as palavras. Finalmente, ele sussurrou: "Eu não queria matá-la. Eu só precisava do dinheiro." O outro investigador o encarou com intensidade. Tiago começou a contar sua história. Ele conheceu Clara Vasconcelos quando trabalhava em uma imobiliária em Belo Horizonte. Na época, Clara era sua chefe. Ela era conhecida por ser gentil e por ajudar os funcionários mais jovens. Quando Tiago se endividou, Clara lhe emprestou dinheiro para que ele pudesse começar um pequeno negócio. Desde então, o relacionamento deles se tornou mais próximo. Clara o tratava como um irmão mais novo. Às vezes o convidava para acompanhá-la em viagens para avaliar terrenos. No entanto, por trás dessa proximidade, Tiago escondia algo. Ele não usou o dinheiro do empréstimo para o negócio, mas sim para pagar dívidas de jogo. Quando novas dívidas surgiram, ele pediu ajuda novamente. Clara recusou algumas vezes, dizendo com delicadeza que ele precisava aprender a ser responsável. A recusa deixou Tiago envergonhado e com raiva de si mesmo. Mas a vergonha se transformou em inveja. Ele sentia que a vida de Clara era fácil demais, enquanto a sua continuava a afundar. Dia após dia, seus pensamentos foram dominados pelo ciúme e pela ganância. Ele começou a planejar algo. Quando Clara lhe disse que iria ao interior para ver o terreno do projeto social, Tiago se ofereceu para acompanhá-la. Ele disse: "Há um potencial comprador que quer se encontrar lá." Clara acreditou nele, sem suspeitar de nada.
Na tarde de 2 de dezembro, eles partiram juntos no carro de Clara. De acordo com seu depoimento, ele tentou manter a calma durante toda a viagem. Eles pararam para comprar água em uma pequena loja na beira da estrada. Depois disso, Clara ligou uma música suave e falou sobre seus planos de ajudar as crianças. Tiago permaneceu em silêncio. Em seu coração, uma batalha entre o medo e o desejo de possuir o dinheiro que Clara carregava se travava. Ele sabia que na bolsa de Clara havia dinheiro em espécie para o pagamento do terreno. Quando o carro parou em uma área deserta perto de Vila das Almas, ele fingiu que queria verificar o local. No momento em que Clara abriu a porta, Tiago pegou uma corda que havia preparado no bolso de sua jaqueta e a estrangulou por trás. A voz de Tiago enfraqueceu ao narrar essa parte. A sala ficou em silêncio, ouvindo-se apenas o tic-tac de um relógio na parede. Ele abaixou a cabeça e suas lágrimas começaram a cair sobre a mesa. Ele disse: "Eu entrei em pânico. Não sabia o que estava fazendo. Depois que Clara caiu, tentei acordá-la, mas já era tarde demais. Fiquei com medo, então escondi o corpo no porta-malas. Peguei o dinheiro e seus pertences e deixei o carro na beira da estrada. Depois disso me escondi." O investigador anotou cada palavra sem olhá-lo. Um deles disse: "Você sabia que aquela mulher ajudava muitas pessoas? Mesmo antes de morrer, ela estava planejando construir uma creche." Tiago mordeu o lábio. Não respondeu. Seus olhos estavam vazios como os de alguém que perdeu o rumo. Em seu coração, ele sabia que tudo estava acabado. Não havia como voltar atrás. Naquela tarde, a confissão oficial foi assinada. Tiago foi levado para uma cela temporária. O céu lá fora estava cinzento. A chuva voltou a cair, batendo no telhado de zinco. Ele sentou-se no canto da cela, olhando para a parede fria. Em sua mente, a imagem do rosto sorridente de Clara girava sem parar. Toda vez que ele fechava os olhos, o sorriso reaparecia. Desta vez, não era um sorriso amigável, mas um olhar que perguntava: "Por que, Tiago?" Em sua casa em Belo Horizonte, Lucas ouviu a notícia de que o culpado havia confessado. Ele só conseguiu baixar a cabeça. Eduardo olhava pela janela com os olhos vazios. Não havia raiva, apenas uma tristeza profunda. Em Vila das Almas, Dona Helena ouviu a notícia no rádio. Olhou para a pequena lamparina na sala de estar e rezou. Em sua oração, ela disse: "Que a alma de Clara seja perdoada e que o coração daquele jovem encontre o caminho para o verdadeiro arrependimento." Naquela noite, o ar estava pesado. Não havia estrelas no céu. Mas por trás da escuridão da noite, talvez Deus estivesse escrevendo um novo destino para todos os envolvidos nesta história. Naquele dia, o céu de Minas estava cinzento. O ar da manhã estava frio quando o carro da prisão parou no pátio do fórum. Vários guardas estavam posicionados perto da porta do veículo, com expressões sérias. Lá dentro, Tiago sentava-se em silêncio, com as mãos algemadas. Seu rosto estava pálido, os olhos sem vida. Desde que fora preso, mal falava. A comida que lhe davam muitas vezes permanecia intocada. Todas as noites, ele tinha dificuldade para dormir por causa dos pesadelos recorrentes. Hoje ele passaria pela audiência de custódia perante o promotor e a família da vítima. O som de seus passos ecoava no longo corredor em direção à sala de audiências. Do lado de fora do prédio, alguns jornalistas esperavam com suas câmeras. A notícia do caso já havia se espalhado por todo o estado. Todos queriam ver o rosto do homem que teve a coragem de matar uma mulher conhecida por sua generosidade. Dentro da sala de audiências, o ambiente era silencioso. Os bancos de madeira estavam dispostos em fileiras. Na primeira fila, sentavam-se Eduardo e Lucas. Ambos usavam roupas pretas simples. Seus rostos eram sérios, mas seus olhos estavam vermelhos de emoção contida. Quando Tiago entrou de cabeça baixa, o som das correntes das algemas foi claramente ouvido. Lucas o encarou por um longo tempo, sem dizer uma palavra. Havia apenas um leve tremor no canto de seus lábios, como se contivesse palavras que queriam sair.
O promotor abriu o processo e começou a ler os resultados da investigação. Cada frase parecia pesada. Foi declarado que Tiago Soares havia confessado o assassinato de Clara Vasconcelos na região de Vila das Almas, o roubo de seu dinheiro e o abandono do corpo dentro do carro. O promotor fez uma pausa, olhou para Tiago, que ainda estava de cabeça baixa, e perguntou: "Essa confissão é verdadeira?" Tiago respondeu com uma voz baixa: "Sim, tudo é verdade." A sala ficou em silêncio. Eduardo abaixou a cabeça, cobrindo o rosto com as mãos. Lucas fechou os olhos. Tiago levantou a cabeça lentamente. Pela primeira vez, ele olhou diretamente para a família da vítima. Sua voz tremeu ao dizer: "Me perdoem. Não posso devolver nada. Só quero pedir perdão." Eduardo não respondeu. Apenas suspirou profundamente. Lucas olhou para Tiago com os olhos marejados e disse uma única frase que fez todos na sala ficarem em silêncio: "Minha mãe confiou em você, mas você matou a confiança dela." Após a breve audiência, o juiz adiou a sessão e ordenou que Tiago fosse devolvido à custódia. Ao ser levado para fora, vários jornalistas tentaram tirar fotos. O flash das câmeras piscava em seu rosto. Tiago abaixou a cabeça e as lágrimas caíram. Do lado de fora do prédio, o céu começou a garoar. O som da chuva se misturou com os passos dos guardas que deixavam o local. Naquela tarde, Lucas e seu pai voltaram para casa. Durante o trajeto não falaram. O carro seguia lentamente, passando pelos campos que começavam a esverdear. Ao chegar em casa, Lucas olhou para a foto de sua mãe na parede da sala. Ele tocou a moldura de madeira e sussurrou baixinho: "Mãe, a justiça está a caminho, mas por que este coração continua vazio?" Ele sabia que nenhuma sentença poderia substituir o amor de uma mãe. Em Vila das Almas, Dona Helena ouviu sobre a audiência no rádio. Olhou pela janela. A chuva caía suavemente, molhando seu quintal. Em seu coração, ela se lembrava dos dias em que Clara ainda a visitava com frequência. O som do riso suave daquela mulher ainda ecoava em sua mente. Ela murmurou baixinho: "Que sua alma descanse em paz, Clara. Você era uma boa mulher, apenas confiou demais nos homens." Naquela noite, na cela da prisão, Tiago sentou-se encostado na parede. Ele segurava um pequeno pedaço de papel que ele mesmo havia escrito. Continha apenas algumas frases. Ele escreveu para a família de Clara Vasconcelos. Escreveu que se arrependia, que estava disposto a aceitar a punição mais severa. Ele esperava que Deus ainda estivesse disposto a perdoá-lo. Dobrou o papel e o guardou sob o travesseiro fino. Lá fora, o som das badaladas da igreja ecoou. Tiago fechou os olhos, e as lágrimas escorreram lentamente por suas bochechas. Em seu coração, ele sabia que naquela noite ele realmente sentiu o peso da perda. Não porque havia perdido sua liberdade, mas porque havia perdido a confiança e o afeto da única pessoa que um dia depositou esperança nele. A manhã em Minas Gerais estava pesada. Nuvens escuras pairavam sobre o prédio do tribunal. No pátio da frente, as pessoas se reuniam em grupos. Alguns sussurravam sobre a continuação do caso de Clara Vasconcelos, que ainda era o principal tópico nos noticiários. No meio da multidão, Dona Helena podia ser vista, usando um lenço cinza. Seu rosto parecia cansado, mas seus olhos guardavam uma determinação. Hoje, ela viera como testemunha. Queria dizer o que sabia e também expressar algo que pesava em seu peito há muito tempo. Quando o julgamento começou, a sala do tribunal estava cheia de jornalistas e cidadãos que queriam ouvir em primeira mão. Na primeira fila, sentavam-se novamente Eduardo e Lucas. Seus rostos eram impassíveis, mas os nós dos dedos de Lucas pareciam brancos de tanto apertar os joelhos. O promotor abriu o processo e chamou a primeira testemunha, Dona Helena. Ela caminhou lentamente até a frente, olhando para o juiz com respeito. Sua voz era baixa, mas clara, ao responder a cada pergunta. Ela contou como Clara veio à sua aldeia algumas semanas antes do incidente. Como ela falou sobre seus planos de comprar um terreno para uma creche e como Tiago a acompanhou algumas vezes.
Ela também mencionou que alguns dias antes da tragédia, ela viu Tiago sozinho, parecendo ansioso e diferente do habitual. Dona Helena perguntou por Clara, mas Tiago respondeu brevemente, dizendo que ela estava ocupada. Depois disso, ela nunca mais viu nenhum dos dois até que o carro foi encontrado na beira da estrada. O juiz ouviu atentamente. Quando perguntada se tinha certeza de que a pessoa que viu era Tiago, ela assentiu sem hesitar. Ela disse: "Eu o conheço há muito tempo. Não esqueceria seu rosto." Depois de testemunhar, Dona Helena sentou-se por um momento no banco das testemunhas. Seus olhos fitaram Tiago, que estava sentado no banco dos réus. Ela disse com a voz trêmula: "Tiago, meu filho, você era um bom menino. Por que fez isso com a pessoa que te ajudou?" A sala ficou em silêncio. Sua voz parecia perfurar o coração de todos na sala do tribunal. Tiago abaixou a cabeça em silêncio, seus lábios tremiam, mas nenhuma palavra saiu. Lucas, sentado na primeira fila, abaixou a cabeça para conter as lágrimas. Em suas bochechas, uma mistura de tristeza e raiva fluía. Ele não podia acreditar que sua mãe, que era tão sincera, foi ferida pela pessoa que ela considerava como da família. O promotor então chamou a próxima testemunha, um antigo colega de trabalho de Belo Horizonte. Ele contou que a relação entre Clara e Tiago já fora muito próxima. Muitos pensavam que eles eram como irmãos, mas algumas pessoas também viam que Clara confiava demais em Tiago. A testemunha acrescentou que nos últimos meses, Clara parecia triste porque se sentia traída em questões financeiras. O testemunho deixou a sala ainda mais silenciosa. Todos sabiam que por trás da bondade havia uma dor que nunca foi contada. Depois que as testemunhas terminaram, o juiz permitiu que Tiago falasse. Ele levantou a cabeça lentamente. Sua voz era um sussurro, quase inaudível. Ele disse: "Não mereço pedir perdão, mas quero dizer que estou verdadeiramente arrependido. Eu não tinha a intenção de tirar a vida da senhora Clara. Eu só queria o dinheiro para pagar minhas dívidas, mas perdi o controle." Ele abaixou a cabeça novamente. Suas lágrimas caíram no chão. O juiz encerrou a sessão de testemunhos daquele dia com um tom firme. Ele disse: "O ser humano pode errar, mas nem todos os erros podem ser redimidos. Toda ação tem uma longa sombra que sempre a seguirá até o fim da vida." A frase ecoou na sala, que de repente pareceu mais fria do que antes. Quando o julgamento foi encerrado, Dona Helena se aproximou de Lucas e Eduardo. Ela segurou as mãos de ambos e sussurrou: "Tenham paciência, meus filhos." A verdade foi revelada. Lucas apenas assentiu lentamente. Em seus olhos havia uma luz suave, não mais de raiva, mas a consciência de que a justiça, embora lenta, é certa. Naquela noite, Dona Helena voltou para sua casa em Vila das Almas. Sentou-se na varanda, olhando para o céu escuro. À distância, ouvia-se o som dos grilos e o gotejar da chuva que sobrara da tarde. Ela olhou para a lamparina de querosene que balançava na pequena mesa. Em seu coração ela disse: "Clara está em paz agora. Espero que aquele jovem também perceba a verdade antes que seja tarde demais." Na cela, Tiago acordou de seu sono breve. Ele olhou para o céu escuro através da pequena janela acima da parede. Atrás das grades, havia apenas um pedaço de luz da lua. Ele fechou os olhos e rezou em silêncio, esperando que um dia houvesse luz suficiente para guiá-lo de volta ao verdadeiro perdão. Naquela manhã, o ar em Minas Gerais parecia opressivo. Nuvens cinzentas pairavam pesadamente no céu, como se absorvessem todo o fardo do que estava prestes a acontecer dentro do tribunal naquele dia. Na frente da porta as pessoas se aglomeravam desde o início da manhã. Queriam testemunhar o fim do caso que por meses abalou o coração de muitos. Dentro da sala do tribunal, a atmosfera era silenciosa e tensa. Todos os olhos estavam fixos no banco dos réus, onde Tiago Soares sentava-se com o rosto pálido e as mãos cruzadas no colo. Quando o juiz entrou na sala, todos se levantaram. O martelo bateu 3 vezes, marcando o início da sessão de leitura da sentença. O promotor ficou no centro da sala e começou a ler suas alegações com uma voz alta, mas calma.
Ele afirmou que o réu Tiago Soares fora considerado culpado de 2 acusações graves: homicídio qualificado e latrocínio, roubo seguido de morte. Em suas alegações, o promotor pediu que o tribunal impusesse a pena mais severa, de acordo com a lei. O promotor fez uma pausa, olhou para Tiago e depois disse com um tom mais suave: "A mulher que você matou era a pessoa que depositou esperança em você. Ela acreditava que você poderia mudar, mas você a recompensou com a morte. Seu crime não apenas tirou a vida de alguém, mas também quebrou a confiança que é a base da humanidade." As palavras deixaram a sala sufocante. O juiz então permitiu que Tiago fizesse sua declaração final. Tiago levantou-se, o corpo tremendo. Sua voz era baixa quando disse: "Não posso justificar o que fiz. Sei que tudo isso foi por causa da minha ganância e estupidez. Arrependo-me todos os dias, mas sei que meu arrependimento não pode trazer a senhora Clara de volta. Não peço clemência. Apenas espero que a família dela possa encontrar paz." Depois disso, ele sentou-se novamente. Seus olhos estavam úmidos, mas nenhuma lágrima caiu. O juiz fechou o processo e começou a ler a decisão do tribunal. Sua voz era firme, suas frases claras. Com base nas provas irrefutáveis e na própria confissão do réu, o tribunal decide que o réu Tiago Soares é culpado e o condena à prisão perpétua. O som do martelo ecoou novamente, ressoando por toda a sala. Algumas pessoas na plateia respiraram fundo. Eduardo abaixou a cabeça, cobrindo o rosto com as mãos. Lucas fechou os olhos. Seu peito subia e descia, contendo uma mistura de alívio e tristeza. Ele sabia que nenhuma punição poderia compensar a perda de uma mãe, mas pelo menos a justiça fora feita. Dona Helena, sentada na fileira de trás, abaixou a cabeça e rezou em silêncio. Ela sussurrou: "Que todos os envolvidos possam aprender com esta tragédia, para que não haja mais bondade retribuída com traição." Tiago permaneceu sentado em silêncio. Ele não demonstrou reação. Apenas seus olhos olhavam para frente, como se sua mente estivesse vagando para o passado, para os dias em que sua vida ainda era simples. Quando Clara Vasconcelos ainda sorria para ele, sem saber que um dia ele seria a causa do fim daquele sorriso. Após o término da sessão, os guardas levaram Tiago para fora da sala. Os jornalistas apontaram suas câmeras, mas não houve resposta de sua boca. Apenas o som de seus passos no chão do corredor. Lá fora, a chuva começou a cair, gotejando lentamente no pátio do tribunal. Tiago parou por um momento sob o telhado, olhando para o céu cinzento. Ele sussurrou baixinho, como se falasse consigo mesmo: "Eu vou carregar isso até que Deus me chame." Enquanto isso, Lucas saiu com seu pai. Em suas mãos, ele segurava uma pequena foto de sua mãe, que sempre carregava em cada audiência. Ele olhou para a foto e a abraçou com força contra o peito. Sussurrou baixinho: "Mãe, a justiça chegou. Agora, descanse em paz." Eduardo deu um tapinha no ombro do filho. Os dois caminharam lentamente em direção ao carro, deixando o pátio do tribunal que começava a ser molhado pela chuva. Naquela tarde, em Vila das Almas, Dona Helena sentou-se na varanda de sua casa. O vento trazia o cheiro de terra molhada. O som da chuva caindo no telhado era suave. Ela olhou para a estrada onde o carro fora encontrado. Agora, grama verde crescia ali, cobrindo as marcas dos pneus. Ela disse baixinho para si mesma: "A vida sempre guarda lições." Às vezes a confiança errada pode trazer desastres, mas sem confiança, a vida também perde o sentido. Naquela noite, Lucas acendeu uma vela em frente à foto de sua mãe. A pequena luz tremeluzia ao vento, refletindo em seu rosto calmo. Ele não chorava mais. Em seu coração, havia apenas uma oração para que a alma de sua mãe estivesse em paz. E que nenhum ser humano trocasse amor e bondade por dinheiro e mentiras. Vários meses se passaram desde que a sentença foi proferida. A estação chuvosa deu lugar à seca. A tranquilidade voltou à região, como se tentasse curar a ferida que um dia fez aquela pequena comunidade tremer. No entanto, para aqueles envolvidos nesta história, a paz ainda parecia distante. Lucas agora morava com seu pai em Belo Horizonte.
A casa não era mais tão animada quanto antes, mas todas as manhãs, os dois acendiam um incenso em frente à foto de Clara Vasconcelos. Na parede da sala, ainda pendia uma moldura com a caligrafia de sua mãe que dizia: "A bondade não precisa de motivo." Aquela frase se tornou um lembrete para que Lucas não se afogasse no ódio. Ele continuou seus estudos enquanto ensinava crianças pequenas na vizinhança como voluntário. Às vezes ele levava livros e contava histórias sobre a importância da honestidade, sem nunca mencionar o nome de sua mãe. Mas todos sabiam de onde vinha sua força. Eduardo voltou a trabalhar em sua pequena oficina na periferia da cidade. Seus cabelos começaram a ficar brancos, mas seu rosto estava mais calmo. Ele falava pouco, mas toda vez que tocava as ferramentas na oficina, havia um olhar gentil em seus olhos. Como se cada martelada fosse uma oração por sua esposa. De vez em quando, ele ia à Vila das Almas, levando flores e as espalhando na beira da estrada onde o carro foi encontrado. Ele ficava ali por um longo tempo, olhando para o céu azul e dizendo em seu coração: "Descanse em paz, Clara. Nosso filho se tornou um bom homem." Em Vila das Almas a vida lentamente voltou ao normal. Dona Helena reabriu sua pequena venda. Todas as tardes, ela se sentava em frente à sua casa, varrendo o quintal e ouvindo as crianças rirem enquanto brincavam na rua. Mas toda vez que via um carro passar na curva, seu coração ainda estremecia. Ela frequentemente rezava para que ninguém mais tivesse um fim trágico por confiar demais. Mas por trás do medo, ela ainda acreditava que o mundo tinha pessoas boas. Enquanto isso, atrás dos muros grossos da prisão, Tiago passava seus dias em silêncio. Ele foi colocado em um bloco especial com outros prisioneiros que cumpriam prisão perpétua. Todas as manhãs ele trabalhava no pequeno jardim da prisão, regando flores e limpando o pátio. Os guardas diziam que ele falava pouco, mas sempre ajudava os companheiros doentes. Às vezes à tarde, ele se sentava em um canto do pátio, escrevendo algo em um pequeno caderno. Naquele caderno, ele escrevia orações e arrependimentos. E também o nome de Clara Vasconcelos, que ele sempre escrevia em letras maiúsculas, como se temesse que fosse esquecido. Uma tarde, um guarda da prisão o viu olhando para o céu e sussurrando. Quando perguntado o que ele estava dizendo, Tiago respondeu baixinho: "Não peço mais por liberdade. Só quero tempo suficiente para expiar meus pecados." A frase era simples, mas tocante. Talvez em seu pequeno coração ainda restasse uma centelha de luz que não se apagara. O tempo passou lentamente. Fora da prisão, Lucas escreveu uma carta a um líder religioso que frequentemente visitava a penitenciária. Ele pediu que uma oração fosse entregue a Tiago. Ele não escreveu uma mensagem de ódio, apenas uma linha curta: "Que Deus conceda perdão àqueles que se arrependem verdadeiramente." Quando a carta chegou às mãos de Tiago, ele a leu com as mãos trêmulas. Suas lágrimas caíram no papel. Ele não podia acreditar que o filho da mulher que ele matou ainda podia enviar uma oração por ele. Nos dias seguintes, Tiago começou a participar de estudos religiosos na pequena capela da prisão. Toda vez que lia uma passagem sobre perdão, ele abaixava a cabeça por um longo tempo. Ele sabia que sua vida não poderia voltar a ser como antes, mas pelo menos queria terminá-la com um arrependimento sincero. Lá fora a vida continuava. Em Vila das Almas, a grama crescia na beira da estrada onde o carro estivera estacionado. Todas as manhãs, o orvalho se acumulava em suas folhas, brilhando sob a luz do sol. Dona Helena frequentemente ficava ali, olhando para a grama com um sorriso fraco. Ela dizia em seu coração: "O tempo pode não apagar as feridas, mas pode cultivar o perdão." Naquela tarde, Lucas veio visitá-la. Ele trouxe uma pequena flor e a colocou no chão. Olhou para o céu dourado do entardecer e sussurrou: "Mãe, eu já perdoei." As palavras foram suaves, quase inaudíveis, mas suficientes para tornar o ar ao seu redor mais leve. O vento soprava suavemente dos campos, trazendo o som dos pássaros voltando para seus ninhos. O céu lentamente se tornou roxo. Em outro lugar, atrás dos muros da prisão, Tiago também olhava para o mesmo céu. Dois seres humanos vivendo em lados diferentes da mesma história, cada um finalmente encontrando um pouco de paz em seus corações.
e em meio a todas as perdas, a vida continuava. Deixando a mensagem de que a confiança e a bondade podem ser exploradas. Mas o amor e o perdão sempre serão a última luz que nunca se apaga. 5 anos se passaram desde o último dia daquele julgamento. Belo Horizonte crescerá e se tornará uma cidade mais movimentada, cheia de luzes e veículos. No entanto, em uma casa simples na periferia, a atmosfera permanecia tão calma quanto antes. Na parede da sala, ainda pendia a foto de Clara Vasconcelos com um sorriso gentil que nunca desbotou. Abaixo dela, havia um vaso de flores frescas, sempre trocadas a cada semana por Lucas. Ele agora era um jovem professor em uma escola de ensino médio. Todas as manhãs, Lucas caminhava por uma pequena rua em direção à escola. As crianças o cumprimentavam alegremente. Sabiam que o professor Lucas era uma pessoa paciente, que nunca levantava a voz e sempre ensinava sobre a bondade. Na sala de aula, ele não ensinava apenas matérias, mas também sobre a vida. Ele costumava dizer aos seus alunos: honestidade e compaixão não te farão perder, mesmo que o mundo às vezes pareça duro. Essas palavras nasceram de uma ferida do passado que lentamente se transformou em sabedoria. Um dia, depois de terminar a aula, Lucas sentou-se no jardim da escola. Um aluno se aproximou e perguntou inocentemente: professor, por que o senhor sempre diz que o perdão é importante? Lucas sorriu. Olhou para o vasto céu azul e respondeu baixinho: porque sem o perdão, continuaremos a carregar um fardo que nunca desaparecerá. Ele não contou a história completa, mas em seu coração sabia que cada palavra que dizia era uma oração por sua mãe e pela pessoa que tirou sua vida. Em outro lugar, Dona Helena, agora idosa, vivia em paz em Vila das Almas. Sua pequena venda se tornou um ponto de encontro para os moradores todas as tardes. Ela costumava contar aos jovens histórias de vida cheias de lições. Não mencionava nomes, apenas dizia: seja cuidadoso com quem você confia, mas nunca deixe de acreditar na bondade. Toda vez que dizia essa frase, seus olhos se voltavam para a estrada onde a tragédia ocorreu, e então ela sorria levemente. Enquanto isso, atrás dos altos muros da prisão, Tiago ainda cumpria sua pena. Seus cabelos começaram a embranquecer, seu rosto estava mais calmo. Ele se tornou um dos prisioneiros de confiança encarregados de cuidar do pequeno jardim interno. Todas as manhãs plantava flores brancas. Ele chamava essas flores de Clara, como um sinal de arrependimento sem fim. Às vezes, os guardas o viam sentado em silêncio, olhando para as flores enquanto rezava. Não havia mais raiva, apenas um longo silêncio e a esperança de que Deus o perdoasse. Um dia, Lucas recebeu uma carta da penitenciária. A carta era de Tiago. Nela, havia apenas algumas frases simples. Ele escreveu: obrigado por enviar a oração. Vivo para expiar meus erros todos os dias. Não espero ser libertado, apenas espero ser perdoado quando morrer. Lucas leu a carta por um longo tempo. Não havia ódio em seus olhos, apenas um sentimento de compaixão e alívio. Ele dobrou a carta cuidadosamente e a guardou entre as páginas do diário de sua mãe. Alguns meses depois, Lucas foi convidado a falar em um evento social sobre educação e valores humanos. Diante de muitas pessoas, ele falou sobre a importância da honestidade e da empatia. Não mencionou diretamente a história de sua família, mas cada uma de suas frases deixou o público em silêncio. No final do evento, ele disse com voz firme: o ser humano pode falhar, pode cair. Mas o que nos diferencia é a coragem de perdoar e aprender com as feridas. Após o evento, muitas pessoas se aproximaram para agradecê-lo, dizendo que suas palavras acalmaram seus corações. Naquela noite, Lucas voltou para casa. Ele sentou-se em frente à foto de sua mãe e acendeu uma pequena vela. A chama da vela tremulou suavemente, iluminando seu rosto. Ele sussurrou: mãe, não estou mais com raiva. Minha vida agora é a continuação de suas esperanças. Continuarei a ensinar sobre amor e honestidade para que ninguém mais tenha que morrer por causa da perda de confiança. O vento noturno soprava da janela, trazendo o aroma das flores de jasmim que seu pai plantara no jardim. À distância, o chamado para a oração ecoava, adicionando paz à atmosfera da casa.
Lucas olhou para o céu através do vidro da janela. As estrelas brilhavam intensamente, como se sua mãe estivesse sorrindo de um lugar distante. Ele fechou os olhos e rezou em seu coração: que a alma de sua mãe seja feliz, e que todos que erraram recebam um caminho para se redimirem. Em Vila das Almas, Dona Helena também olhava para o mesmo céu noturno. Na prisão, Tiago fazia o mesmo. 3 corações em 3 lugares diferentes, mas conectados pela mesma coisa: oração e perdão. A noite estava silenciosa, mas bela. O vento soprava suavemente, trazendo sussurros sobre a vida que continua. Em cada perda há sempre esperança. Em cada erro há sempre uma chance de mudar. E em cada escuridão, há sempre uma luz que nunca se apaga. A luz do amor e do perdão, nascida de um coração sincero. 10 anos se passaram desde que Lucas recebeu a carta da prisão. O tempo correu como um vento suave, soprando a poeira do passado. Agora, com 34 anos, Lucas trabalhava como um jovem professor em uma universidade em São Paulo. Ele era conhecido por sua paciência e fala mansa, sempre olhando para os outros com olhos tranquilizadores. Muitos estudantes o respeitavam, mas poucos sabiam que por trás daquela calma havia uma longa história de perda e perdão. Em seu modesto escritório, Lucas sentou-se diante de uma mesa de madeira gasta. Sobre a mesa havia uma foto de sua mãe com as cores já desbotadas. Ao lado da foto, uma pilha de papéis com sua caligrafia. Ele estava escrevendo um livro intitulado A Luz que Não Se Apaga. O livro contava a jornada de vida de sua mãe, Clara Vasconcelos, uma mulher de bom coração que morreu por causa de uma confiança mal colocada. No entanto, para Lucas a história não era sobre morte, mas sobre como o amor e o perdão poderiam reacender a luz no coração humano. Todas as noites, Lucas escrevia lenta e cuidadosamente. Ele não escrevia com raiva, mas com amor. Queria que o mundo conhecesse sua mãe, não como uma vítima, mas como uma fonte de força. Em uma das páginas, ele escreveu uma frase em que acreditava profundamente: a perda não é o fim, mas o começo para entender o verdadeiro significado do amor. Quando o livro foi concluído, Lucas enviou uma cópia para a penitenciária onde Tiago estava detido. Ele não sabia se Tiago ainda estava vivo, mas queria que o livro chegasse até ele. Alguns meses depois, uma carta de resposta chegou de um funcionário da prisão. A carta informava que Tiago havia falecido de doença. Em sua cela, encontraram o livro de Lucas, aberto na última página. Sobre a página havia marcas de lágrimas secas. Naquela página estava escrita a frase: o perdão é a ponte entre o culpado e o ferido. Lucas leu a carta por um longo tempo. Não havia lágrimas em seus olhos. Apenas uma sensação de paz que não podia ser explicada por palavras. Ele olhou para o céu alaranjado da tarde e sussurrou baixinho em seu coração: mãe, finalmente tudo acabou. Ele acreditava que sua mãe e Tiago agora estavam em paz em um lugar mais tranquilo que este mundo. O livro A Luz que Não Se Apaga foi publicado e recebeu uma calorosa recepção. Muitas pessoas escreveram cartas para Lucas. Disseram que a história lhes deu coragem para perdoar e consertar suas vidas. Alguns professores até usaram o livro como material didático para instilar valores humanos nas escolas. Lucas não buscava fama. Ele só queria que a história de sua mãe se tornasse uma luz para quem estivesse perdido na escuridão do coração. Uma tarde, Lucas foi convidado a falar em um seminário sobre paz interior. Ele subiu em um pequeno palco, vestindo uma camisa branca simples. Sua voz estava calma quando disse: às vezes, Deus permite a dor para que os humanos aprendam sobre o amor. Não deixe que o ódio se torne uma nova prisão após a perda. Somente com o perdão o coração pode ser livre. A sala ficou em silêncio, algumas pessoas abaixaram a cabeça com os olhos marejados. Após o evento, uma senhora de meia idade se aproximou dele. Ela disse em voz baixa: jovem, perdi meu filho por causa das ações de outra pessoa, mas depois de ouvir sua história, meu coração ficou mais calmo. Obrigado por escrever aquele livro. Lucas olhou para ela e respondeu com gentileza: obrigado por acreditar na bondade, senhora. Ele sabia que cada palavra que escrevera havia alcançado seu objetivo: curar um coração ferido.
Naquela noite, Lucas voltou para casa. Ele sentou-se na varanda, olhando para o céu de Belo Horizonte que começava a escurecer. O vento noturno soprava, trazendo o aroma de flores de jasmim. Ele olhou para a foto de sua mãe e sussurrou baixinho: "Mãe, sua bondade nunca se foi. Ela vive dentro de cada coração que aprende a amar e a perdoar." Em Vila das Almas, Dona Helena, agora muito idosa, leu o livro com óculos grossos. Suas mãos tremeram ao tocar a última página. Ela sorriu levemente e disse para si mesma: "Clara deve estar feliz. Seu filho se tornou um bom homem." Ela fechou o livro lentamente e olhou para o mesmo céu noturno. As estrelas brilhavam suavemente, como se duas almas estivessem sorrindo à distância. Felizes porque a história que antes estava cheia de lágrimas agora se transformará em uma bela oração. Uma oração sobre honestidade, paciência e o poder curador do perdão. Numa manhã no início da estação chuvosa, o céu de Minas estava coberto por nuvens cinzentas. Lucas estava em frente à janela de seu quarto, observando a chuva cair lentamente. Fazia muito tempo que ele não voltava à Vila das Almas, o lugar onde sua mãe fora encontrada. Algo em seu coração o chamava, como se uma voz suave dissesse que era hora de voltar. Ele fez uma mala simples. Dentro da bolsa havia apenas roupas, alguns livros e jasmins brancos. Na viagem, as memórias de sua infância voltaram. Ele se lembrou de sua mãe, que sempre o esperava em frente à casa com um sorriso caloroso e o cheiro de café fresco. A lembrança fez seus olhos marejarem. Quando o ônibus parou na beira da estrada de Vila das Almas, Lucas desceu lentamente. O vento do campo cumprimentou seu rosto com gentileza. Tudo parecia familiar, embora muito tivesse mudado. As casas agora eram mais densas, mas a atmosfera permanecia calorosa. Ele caminhou pela pequena estrada que costumava percorrer quando criança, o lugar onde sua mãe o levará para a escola, segurando sua mão com força. Seus passos pararam em frente à pequena venda de Dona Helena. A velha senhora agora estava sentada em uma cadeira de bambu, varrendo o quintal. Quando viu Lucas, seus olhos brilharam imediatamente. Ela se levantou com dificuldade e disse com a voz trêmula: "Meu filho, você voltou?" Lucas abaixou a cabeça e beijou a mão da mulher. Ele respondeu: "Com licença, só vim visitar Dona Helena." Ela sorriu e disse: "Vá em frente até o cemitério. O jasmim em suas mãos certamente será recebido com um perfume doce lá." Lucas assentiu lentamente. Ele continuou sua jornada em direção ao cemitério, localizado no final da aldeia. A estrada ainda era a mesma, ladeada por campos de arroz e fileiras de coqueiros. A garoa o acompanhava, adicionando solenidade àquela manhã. Quando chegou ao túmulo de sua mãe, Lucas ajoelhou-se lentamente. Diante dele, uma lápide simples com o nome Clara Vasconcelos. Grama verde crescia ao redor. Ele limpou algumas folhas secas e colocou o jasmim sobre a lápide. Suas mãos tremeram ao tocar a pedra fria. Em seu coração ele disse: "Mãe, eu vivi tudo o que você me ensinou. Aprendi a perdoar, e agora só quero agradecer." A chuva caiu um pouco mais forte, mas Lucas não se moveu. Ele ficou de cabeça baixa por um longo tempo em silêncio. No meio da quietude, era como se ele ouvisse a voz de sua mãe em seu coração. Suave e cheia de amor. "Não fique triste, meu filho. A vida deve continuar. A bondade que eu plantei agora cresceu em seu coração." Lucas sorriu levemente. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Mas desta vez, não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio e gratidão. Quando a chuva começou a diminuir, um arco-íris apareceu no horizonte leste. Suas cores suaves refletiam na superfície molhada dos campos de arroz. Lucas levantou-se e olhou para o céu. Ele sabia que sua mãe estava em paz. Ele fez uma breve oração para que todos que já se perderam na escuridão encontrassem o caminho de volta à luz. Antes de deixar o cemitério, Lucas disse: "Vou continuar a viver com seus ensinamentos, mãe. Vou ensinar e escrever sobre o amor e a honestidade para que o mundo saiba que a bondade nunca é em vão." No caminho de volta, ele passou pela curva onde a tragédia ocorreu. O lugar agora havia mudado.
A prefeitura plantou uma grande árvore ali e instalou uma pequena placa com uma mensagem para todos: não traia a confiança. Lucas parou por um momento e olhou para a inscrição. Ele sorriu, sentindo que sua mãe agora vivia verdadeiramente naquela mensagem. Naquela tarde, Lucas sentou-se na varanda da venda de Dona Helena, tomando um café quente. O ar do campo era suave. O cheiro de terra molhada se misturava com a fragrância do jasmim. Dona Helena disse: sua mãe certamente estaria orgulhosa de você agora. Lucas respondeu: não sei se mereço, mas acredito que ela está feliz. O sol começou a se pôr atrás das colinas. O chamado para a oração ecoou à distância. Lucas olhou para o céu que se tornava laranja e fechou os olhos, rezando em seu coração. À distância, parecia haver uma luz suave descendo com o crepúsculo. A luz aqueceu o coração de Lucas, apagando as cicatrizes remanescentes. Naquele silêncio, ele sabia que a jornada de vida de sua mãe não terminou com a morte. Ela continuou a viver em cada coração que aprendeu a amar incondicionalmente, e em cada alma que ousou perdoar, mesmo depois de ter sido ferida. Quando a noite chegou, as pequenas luzes da aldeia começaram a acender. O vento trazia o som dos grilos e o aroma calmante do jasmim. Lucas levantou-se, olhou para o céu e sussurrou suavemente: mãe, aquela luz não se apagou. Ela agora faz parte da minha vida, e eu a levarei adiante para iluminar os corações de outros. O céu noturno sobre Vila das Almas estava em paz. As estrelas cintilavam calmamente, como se estivessem guardando a oração de um filho por sua mãe que partirá com amor. A história deles terminava ali. Mas a mensagem sobre honestidade, amor e perdão viverá para sempre no coração de quem a ouvir. 15 anos se passaram desde o dia em que Lucas voltou à Vila das Almas. O tempo fluiu como um rio tranquilo, transformando toda a dor e as feridas em memórias suaves. Lucas agora era conhecido como um escritor e palestrante frequentemente convidado para vários programas de televisão. Seu livro, A Luz que Não Se Apaga, foi traduzido para vários idiomas e usado em muitas escolas como leitura moral. Mas no coração de Lucas, todo esse sucesso era apenas uma maneira simples de manter viva a memória de sua mãe, Clara Vasconcelos. Naquela noite, Lucas foi convidado para um programa de televisão nacional que discutia o poder do perdão. Em um grande estúdio cheio de luzes, Lucas sentou-se na cadeira central, vestindo uma camisa branca simples. Seu rosto permanecia simples, calmo e caloroso. O apresentador o apresentou como uma figura cuja história de vida tocou muitas pessoas. Após algumas perguntas sobre o livro e sua jornada, o apresentador disse em voz baixa: Lucas, muitas pessoas estão curiosas. Como você pôde perdoar a pessoa que tirou a vida de sua mãe? Lucas ficou em silêncio por um momento. Ele respirou fundo, olhou para a câmera à sua frente, como se falasse diretamente com todos que assistiam de casa. Sua voz era suave quando respondeu: eu aprendi com minha mãe. Ela sempre dizia que a bondade não deve parar, mesmo quando somos feridos. Eu costumava ficar com raiva, queria odiar. Mas com o tempo, percebi que o ódio apenas nos mantém presos ao passado, enquanto o perdão nos liberta. Todo o estúdio ficou em silêncio. Ninguém falava. Lucas continuou com uma voz baixa, mas firme. A vida nem sempre é justa, mas todos têm uma escolha. Eu escolhi lembrar de minha mãe não pela maneira como ela partiu, mas pelo amor que ela deixou. Se eu continuasse com raiva, estaria enterrando a bondade dela. O apresentador abaixou a cabeça com os olhos marejados. Ele então perguntou novamente: ao perdoar, você se sentiu em paz? Lucas sorriu levemente e respondeu: em paz, porque sei que minha mãe não queria que eu vivesse com ódio. Ela queria que eu vivesse com um coração em paz. A transmissão foi ao ar em todo o Brasil. Naquela noite, milhares de mensagens chegaram às contas de mídia social de Lucas. Alguns escreveram que sua história os tornou corajosos para perdoar. Outros disseram que choraram porque sentiram que a história era semelhante à sua própria vida. Lucas leu tudo com os olhos marejados e depois olhou para o céu noturno da janela de seu quarto. Ele sabia que cada palavra que dissera se tornará uma oração espalhada pelo ar. Alguns meses depois,
Lucas voltou à Vila das Almas para participar do 15º aniversário da morte de sua mãe. Na aldeia havia agora um pequeno parque chamado Parque Clara Vasconcelos, construído com doações dos moradores e ajuda de uma fundação social. No centro do parque, havia uma placa de madeira com uma mensagem simples: "Não deixe que a dor te faça perder o amor." A mensagem se tornou um lugar onde muitas pessoas vinham para refletir. Naquele dia, Lucas estava no meio do parque, cercado por crianças em idade escolar que liam pequenos livros com citações da história de vida de sua mãe. Ele sorriu, sentindo que as orações e as lutas de sua mãe não foram em vão. Uma menina se aproximou dele e disse: "Senhor Lucas, quero ser uma boa pessoa como a mãe que o Senhor descreveu no livro." Lucas abaixou a cabeça e afagou a cabeça da criança, respondendo: "Seja melhor do que ela, minha querida. Porque o mundo sempre precisa de mais bondade." Perto do crepúsculo, Lucas sentou-se em um banco de madeira, observando o sol se pôr lentamente. A cor laranja envolveu o céu como um abraço caloroso do passado. Ele fechou os olhos e sussurrou em seu coração: "Mãe, sua mensagem chegou a muitas pessoas. Obrigado por me ensinar a amar e a perdoar." O vento da tarde soprava suavemente, trazendo o aroma de jasmim do parque. O som de crianças rindo à distância. Pássaros voltando para seus ninhos e a luz do crepúsculo iluminando o rosto sorridente e calmo de Lucas. Em seus olhos não havia mais tristeza, apenas uma gratidão sincera por ter tido a oportunidade de transformar a dor em uma luz para muitos corações. Sua história não terminou ali. Porque toda vez que alguém lê seu livro, toda vez que alguém aprende a perdoar com essa história, a alma de sua mãe parece viver novamente, espalhando bondade de além do céu invisível. A luz que não se apaga agora se tornará verdadeiramente real. Naquela noite, o céu em Minas era de um azul escuro, cheio de estrelas que piscavam suavemente. Em seu escritório silencioso, Lucas sentou-se diante de uma pequena câmera colocada sobre sua mesa. Diante dele, um roteiro fino e uma xícara de café quente. Ele acabará de preparar um vídeo para seu canal no YouTube, onde costumava compartilhar histórias inspiradoras sobre a vida. Naquela noite ele queria falar sobre o que estava mais próximo de seu coração, sobre amor, perda e perdão. Ele olhou para a câmera com um sorriso gentil e disse: "Boa noite a todos que estão assistindo. Esta noite, quero compartilhar uma história que é muito significativa em minha vida. A história de uma mãe que ensinou o significado da bondade e sobre a jornada de um filho para entender que perdoar não é um sinal de fraqueza, mas a força mais sincera do coração humano." Ele fez uma pausa, respirou fundo e continuou com uma voz calma: "Eu costumava pensar que a vida parava quando perdíamos alguém que amamos. Mas o tempo passou e aprendi que o amor não morre. Ele apenas muda de forma. Ele vive nas memórias, nas orações e em cada boa ação que passamos para os outros." A câmera gravou cada palavra em silêncio. Atrás da tela, ouvia-se apenas o som suave do tic-tac do relógio. Lucas abaixou a cabeça por um momento e depois olhou novamente para a câmera. Ele disse novamente: "Na vida, muitas vezes somos traídos, feridos, até mesmo abandonados. Mas não deixe que isso transforme nossos corações em pedra. Permaneça gentil, continue a acreditar que a bondade não será em vão. Porque quando perdoamos, na verdade estamos nos libertando do fardo mais pesado." Ele sorriu lentamente, seu rosto parecia sereno sob a luz da lâmpada da mesa. Então, ele encerrou sua mensagem com uma frase que preparara em seu coração por muito tempo: "Para cada coração que já foi ferido, lembre-se de que nenhuma noite é eterna. Sempre há um amanhecer que traz a luz. Não deixe que a dor impeça seus passos. Faça da dor uma lição e deixe que o amor sincero seja a luz que guia sua vida." Depois disso, ele abaixou a cabeça por um momento, fechando os olhos. Em sua mente apareceu o rosto de sua mãe, Clara Vasconcelos, com o mesmo sorriso de antes. Ele sabia que de um lugar distante, lá no alto, sua mãe estava ouvindo, talvez também sorrindo com orgulho. O vídeo foi postado naquela mesma noite. Em poucos dias, milhares de pessoas o assistiram. A seção de comentários estava cheia de mensagens de espectadores que escreveram que se sentiram tocados e mais fortes depois de ouvir a história.
Muitos escreveram que ousaram perdoar alguém depois de guardar rancor por tanto tempo. Lucas leu cada comentário com o coração aquecido. Ele percebeu que a história de sua mãe havia se tornado verdadeiramente uma luz que guiava muitas almas. Algumas semanas depois, Lucas voltou à Vila das Almas para visitar o túmulo de sua mãe. O ar da manhã estava fresco, o sol penetrava entre as palmeiras e o som dos pássaros marcava o início do dia. Ele trouxe um ramo de jasmim e o colocou sobre a lápide. Sua mão tocou o chão suavemente, como se acariciasse uma memória. Ele disse baixinho: "Mãe, sua história agora vive em muitos corações. Muitas pessoas aprendem com seu amor e sacrifício. Não choro mais porque sei que você está em paz lá. Obrigado por me ensinar a acreditar na bondade." Mesmo que o mundo muitas vezes pareça escuro, o vento soprava suavemente dos campos de arroz. O aroma de terra e jasmim se misturava no ar da manhã. Lucas olhou para o céu azul. Seus olhos refletiam uma luz suave. Ele sabia que a jornada de vida de sua mãe se tornará parte da vida de muitas pessoas. E essa era a mais bela eternidade. No final do vídeo que ele postou naquela semana, Lucas escreveu uma breve mensagem para seus espectadores. Ele escreveu: "Nunca pare de acreditar na bondade. Se você se cansar, descanse, mas não pare de amar. Se seu coração estiver ferido, perdoe. Porque somente com o perdão a vida pode voltar a ser tranquila." Naquela noite, enquanto o vídeo era assistido por milhares de pessoas, as telas de seus celulares mostravam o rosto de Lucas sorrindo gentilmente. Por trás daquele sorriso, havia uma longa jornada cheia de lágrimas e orações. Havia a história de uma mãe que partiu, mas deixou uma luz que nunca se apagou. E para